Existem alguns assuntos sobre os quais as pessoas simplesmente não gostam de falar. Mesmo quando são apropriados para discussão, eles são cuidadosamente evitados. Muitas vezes nos dizem que esses assuntos não são importantes para entender, que eles realmente não fazem nenhuma diferença. Durante os últimos 25 anos, a natureza humana de Cristo tem sido um desses assuntos. Quantos palestrantes estão dispostos a falar publicamente sobre isso? No entanto, estranhamente, esse assunto parece continuar aparecendo em nossas publicações. Um exemplo disso vem da Ministry Magazine. Embora haja uma profunda fadiga na alma adventista quando se trata de tais discussões e das tensões e divisões que elas tendem a trazer, há também um significado convincente em alguns aspectos do diálogo. E claro, a razão para essa importância tão convincente é porque o assunto está intimamente interligado com questões do grande conflito e do plano da salvação. Novamente, a publicação de 2 artigos neste periódico levantou e inevitavelmente levantará questões sobre essas coisas entre alguns de nossos leitores. Primeiro, ao estudo doutrinário de Roy Naden, The Nature of Christ, 4 Measures of a Mystery. Depois, ao importante artigo de Woodrow Wooden nesta edição, relatando e comentando sobre a republicação do livro Questões sobre Doutrina. Dados esses artigos, sentimos que seria útil e interessante republicar um encarte que o Ministry apresentou pela primeira vez há 33 anos em sua edição de outubro de 1970. Embora muito tenha passado sob a ponte teológica de nossa igreja desde 1970, nós, da Ministry, concordamos basicamente com as posições que foram tomadas sobre as questões discutidas nos 3 ensaios deste encarte. É claro que Jesus nasceu e veio a esta terra sob circunstâncias inteiramente únicas, diferentes das nossas, e, portanto, recebeu uma natureza única. Sua natureza é e foi completamente sem pecado. Evidentemente, os editores sentiram que a questão da natureza humana de Cristo era suficientemente importante para dedicar vários artigos para provar que a natureza de Cristo era substancialmente diferente da nossa. As declarações a seguir foram retiradas do artigo de Roy Naden. Diferentemente de nós em nosso estado pecaminoso, Jesus não tinha a menor inclinação ou desejo de pecar. Então, o primeiro ponto levantado é que Cristo não tinha a menor inclinação ao egoísmo, orgulho, impaciência, dúvida, desânimo ou evitar provações. Novamente, pelo artigo, ele aceitou nossa humanidade com as limitações físicas que milhares de anos de desintegração pecaminosa impuseram, mas ele assumiu a natureza humana sem, de forma alguma, herdar a natureza pecaminosa do ser humano. Então, o segundo ponto é que Cristo tinha uma herança humana parcial, porque ele não herdou nenhuma inclinação pecaminosa. Para o artigo, ele herdou nossa natureza humana, mas não pecaminosa desse mistério extremamente pecaminoso da herança humana. Eric Webster apoiou esse ponto de vista em uma carta ao editor. Ao falar do nascimento de Sete, Ellen White escreve: Sete herdou da natureza de Adão nenhuma bondade natural maior do que Caim. Ele nasceu em pecado. Se Cristo possuísse uma natureza pecaminosa como Sete, ele precisaria de um Salvador. Então, o terceiro ponto é que uma natureza pecaminosa é pecado e precisa de graça perdoadora. Novamente o artigo: Cristo era como Adão antes ou depois da queda, ou... eu diria ambos. Ele era como Adão antes da queda em sua impecabilidade, pureza e santidade de mente e caráter. Ele era como Adão depois da queda nas fragilidades, enfermidades e fraquezas da carne. Como Nadim diz, Jesus foi afetado pelo pecado, mas não infectado. Mais uma vez, somos informados de que Cristo aceitou uma hereditariedade parcial da raça humana. As declarações a seguir foram retiradas de um suplemento ao Ministry, originalmente de 1970. A posteridade de Adão sempre veio ao mundo herdando naturezas caídas e pecaminosas, propensões malignas e, sem o Salvador, condenação à morte eterna. Agora, essa declaração é diferente da nossa declaração oficial em nossas 28 crenças fundamentais. Em nossa declaração oficial de crença número 7, diz que seus descendentes compartilham essa natureza caída e suas consequências. Eles nascem com fraquezas e tendências ao mal. Então, isso é diferente de herdar a condenação automaticamente.
No suplemento da Ministry, somos informados de que Cristo não herdou ao nascer a natureza caída, herdada pela posteridade de Adão. Se Cristo tivesse herdado a natureza maligna conquistada pela queda de Adão, ele também teria nascido em pecado sob condenação e, portanto, ele próprio precisando de um Salvador. Ele não tinha aquilo em sua natureza que o predispusesse a pecar. Ele não possuía as paixões e os impulsos internos que somos diariamente obrigados a sujeitar pela graça de Deus. O povo de Deus é limitado por sua incapacidade de igualar de forma positiva a infinita perfeição do caráter de Cristo, porque suas naturezas, faculdades, poderes ou capacidades mentais e morais ainda são imperfeitos e permanecem assim até a segunda vinda de Cristo. Enquanto mantivermos essas faculdades imperfeitas, enquanto nossos poderes forem inferiores, enquanto nossas naturezas humanas básicas mostrarem resultados tão evidentes da queda, não podemos alegar ser sem pecado. Ele não herdou o tipo de natureza que herdamos ao nascer. Se assim fosse, ele herdou o tipo de natureza humana que deve ser a posse do povo de Deus no segundo advento. Então, mais uma vez, somos informados de que Cristo não herdou a natureza humana normal, mas recebeu uma natureza criada especial. Novamente citando, não é possível para eles nesta vida alcançarem perfeita igualdade com a natureza humana de Cristo por causa de sua posse até o segundo advento de faculdades, poderes e capacidades que resultam da queda do homem no pecado. Ensinar a partir dos usos bíblicos desta palavra, perfeito, que a perfeição final sem pecado é possível, é inerentemente pecador para homens aqui na terra, não é apoiado pela palavra de Deus e é negado pela própria natureza do homem. Então, o quarto ponto é que enquanto possuirmos a natureza caída, nunca seremos sem pecado. Novamente citando, a salvação pela graça e os méritos da expiação de Cristo ainda valem para os santos após o fechamento da porta da graça. A graça salvadora está disponível a qualquer momento na vida cristã até o dia da vinda de nosso Senhor. Os pecadores são as únicas pessoas com quem a graça salvadora está preocupada. Não há evidência em lugar algum nas Escrituras ou no espírito de profecia que indique a menor mudança na salvação pela graça ministrada diariamente aos santos. Precisamos compreender a doutrina bíblica da salvação pela graça que vai além do fechamento da porta da graça. Se ele está sob a graça, então é porque ele ainda não está sem pecado. Então o que ouvimos? Se sempre seremos pecadores e nunca sem pecado, então sempre precisaremos da graça salvadora ou perdoadora até que Jesus venha, o que ocorrerá bem depois do fechamento da porta da graça. Citando novamente, observe os resultados do pecado de Adão na medida em que se refere a nós. Fomos feitos pecadores. Nascemos em um estado de culpa herdado de Adão. Herdamos a culpa de Adão, de modo que até mesmo um bebê que morre um dia após o nascimento precisa de um Salvador, embora a criança nunca tenha cometido um pecado próprio. Aqueles que acreditam que Cristo não assumiu nossa natureza caída sustentam esses 4 pontos como essenciais para sua posição. São precisamente esses 4 pontos que estão em questão em qualquer discussão sobre a natureza humana de Cristo. E é por essas razões que a questão da natureza de Cristo provavelmente não desaparecerá tão cedo. No início dos anos 1980, houve debates bastante longos em nossos jornais da igreja sobre essas mesmas questões. Norman Gulley escreveu sobre as visões pré-queda e pós-queda, que ambas as visões são encontradas nas Escrituras e nos escritos de Ellen White. Jesus veio das mãos do Criador, Espírito Santo, aquela coisa santa, tanto o resultado da obra criativa de Deus, quanto foi o primeiro Adão. Então isso significa que a natureza humana de Cristo foi criada, não herdada. Citando, ele era como o primeiro Adão, ou como o que os redimidos serão quando transformados no segundo advento. Ele tomou aquela natureza enfraquecida, deteriorada, afetada pelo pecado, mas sem tomar suas propensões ou mácula do pecado, predispondo a uma inclinação para o pecado. Ele tinha uma natureza pré-queda e uma pós-queda combinadas de uma forma única. O pecado
pecado não é tanto uma quebra da lei, mas sim um relacionamento quebrado que leva à quebra da lei. Cristo teve um relacionamento quebrado com Deus ou com o homem ao entrar na história? A Bíblia se opõe a um nascimento sem pecado para todos os humanos. Isso indica que todos os homens são constituídos pecadores pela transgressão de Adão. Apenas os 2 Adãos entraram no planeta Terra sem pecado. Todos os outros nascem pecadores. Toda a raça humana nasce naquela terra de afastamento de Deus. Agora, essas posições muito fortemente expressas sobre a natureza de Cristo, tanto recentemente quanto há 2 décadas, não passaram despercebidas pelos leitores de nossos jornais. A seguir, alguns trechos de cartas aos editores respondendo a essas questões. O autor tem Jesus falando com Satanás. Eu estou aqui como o primeiro Adão antes de você tentá-lo. Eu também nunca pequei e tenho uma natureza sem pecado como o primeiro Adão em sua criação. Cristo nasceu descendente de Abraão. Que natureza Abraão, Isaque e Jacó tinham? Uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. Jesus assumiu a natureza do homem como era depois da queda. A única natureza que temos é uma natureza pecaminosa. Era a única natureza disponível para Cristo quando ele se vestiu de humanidade. Não é a natureza pecaminosa que nos condena, mas o pecado. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, mas não somos pecadores ao nascer. Fiquei desapontado e perplexo com a confusão que existe por causa deste e de outros artigos que surgiram nos últimos 50 anos. Quando Deus está nos levando para uma plataforma de verdade eterna, como é que temos que nos afastar daquela que Ele nos deu durante os primeiros 100 anos? Porque nós, como igreja, apoiamos ensinamentos que vêm daqueles que não foram abençoados com a luz do trono de Deus. Nosso objetivo, desde que os livros Questões sobre Doutrina e Movement of Destiny foram lançados, parece ser tentar satisfazer os medos daqueles que querem seguir os ensinamentos do papado. Na Conferência Geral de 1901, o Dr. Waggoner disse: "Você não vê que a ideia de que a carne de Jesus não era como a nossa, porque sabemos que a nossa é pecaminosa, envolve necessariamente a ideia da Imaculada Concepção da Virgem Maria?" George Knight diz que a natureza de Cristo não criou controvérsia no adventismo da década de 1890. Era uma questão teológica geralmente aceita. Por que isso aconteceu na década de 1950? Buscamos a fama de não sermos chamados de seita em detrimento da verdade. Novamente citando, se o pecado é um estado de ser inerente às nossas naturezas, então Cristo não poderia ter nascido com a nossa natureza, ou ele teria sido um pecador, e ele não poderia ser nosso exemplo, exceto idealisticamente, a menos que ele vá nos dar naturezas não caídas também, e portanto não podemos vencer como ele fez, e devemos continuar pecando, e portanto o ministério primário de Jesus no santuário celestial é administrar a justificação. Então, novamente, essas são cartas em resposta aos artigos da Ministry. A teologia da ISD não apresenta 2 visões alternativas sobre a natureza humana de Jesus nosso Senhor. É como se nós, como um povo, tivéssemos decidido acreditar que a guarda do domingo e a guarda do sábado são justificadas aos olhos de Deus. Obviamente houve uma mudança em nossa posição histórica. Todo bebê nasce com a sentença da segunda morte pairando sobre ele. Deus atribui culpa ao recém-nascido, tornando-o digno da segunda morte, mesmo antes de ter a chance de cometer quaisquer pecados pessoais. Ninguém será lançado no lago de fogo por causa do pecado de Adão, mas somente por causa de seus próprios pecados pessoais. Ele não somente confunde pecado com os efeitos do pecado, mas se move para a área de tornar uma natureza pecaminosa equivalente ao próprio pecado. Uma vez que a natureza caída é a mesma que culpa e pecado, todo bebê nascido precisa de redenção antes de poder pensar, falar ou agir. Isso significa que Jesus seria culpado por apenas nascer, a menos que sua natureza fosse diferente de todos os outros bebês. Como ele estabeleceu esse relacionamento quebrado herdado para bebês? Ao recontar a visita de Eva à árvore e especular que ela pecou em sua mente ao duvidar de Deus antes mesmo de comer o fruto. Então o relacionamento foi quebrado antes que qualquer ato de pecado fosse cometido. Com base nisso, ele afirma que todo bebê nasce com um relacionamento quebrado e em uma condição perdida sem cometer nenhum ato de pecado. Podemos apenas supor que ele acredita que Eva teria se perdido se comesse o fruto ou não.
Por favor, observe que há uma grande diferença entre separação de Deus e o resultado da separação de Deus. Os filhos de Adão não herdaram a separação de Deus. Eles herdaram apenas o resultado da separação de Adão de Deus, que envolveu uma natureza enfraquecida e caída e a inevitabilidade da primeira morte. Da mesma forma que ele confunde pecado com a natureza pecaminosa, os resultados do pecado com o próprio pecado e a separação de Deus com a natureza caída, o autor confunde propensões malignas com propensões naturais. Não conheço uma única pessoa que acredite que Jesus pecou ou nasceu pecador. Nem conheço ninguém que acredite que Jesus tinha propensões pecaminosas, mas conheço muitos que acreditam que ele tinha propensões naturais, assim como todos nós, como resultado de ter nascido como nós, com uma natureza caída. Propensões malignas são aquelas inclinações para o pecado que foram cultivadas e fortalecidas pela indulgência no pecado. Propensões naturais são aquelas inclinações que foram herdadas. A culpa está envolvida em uma, mas não na outra. Não é pecaminoso, a menos que alguém ceda à propensão. A questão da natureza de Cristo não é um debate sobre certos pontos teológicos. Ou a purificação do santuário, que começou em 1844, é para purificar e aperfeiçoar o povo para permanecer sem pecado, ou nossa denominação é o resultado da incapacidade de um grupo de fanáticos desorientados de admitir que seus entendimentos proféticos de Daniel estavam errados. A questão real é sobre o ponto de vencer o pecado. Se Jesus não pôde entrar no conflito e vencer em nossa carne, então nós não podemos. O autor afirma que a Bíblia dá duas definições de pecado, comportamento e relacionamento. Ao contrário de sua afirmação, há apenas uma definição bíblica. 1 João 3,4 é essa. E além disso, não foi provado que um relacionamento quebrado com Deus vem antes do ato de escolha pecaminosa. Isaías 59,2 afirma inequivocamente que o ato de pecado separa o homem de Deus. Qualquer discussão em contrário nos tira da arena da exegese bíblica para o atoleiro da filosofia interpretativa. Fim dessa carta. Então é prontamente aparente que as reações à visão pré-queda da natureza humana de Cristo foram muito fortes, tanto recentemente quanto 2 décadas atrás. Esta questão não vai embora ou morrer, porque as conclusões circundantes são tão vitais para a missão da Igreja Adventista. Encerrarei esta sessão sobre nossa história recente com alguns pensamentos de Herbert Douglas, um participante proeminente nos debates da década de 1980. A visão de que Jesus assumiu a natureza pré-queda de Adão apareceu apenas recentemente em nossa igreja. Essa posição surgiu na década de 1950, durante uma série de eventos que viram conceitos adventistas básicos reformulados. As consequências dessas mudanças tiveram muito a ver com o trauma e as divisões teológicas que a igreja experimentou. O estudo da humanidade de nosso Senhor não é meramente uma questão acadêmica. Porque Jesus se tornou homem pode ser compreendido apenas do ponto de vista da grande controvérsia, uma perspectiva amplamente ausente no protestantismo ortodoxo, bem como no catolicismo. Houve várias questões, mas nenhuma mais importante do que a acusação de Satanás de que os filhos e filhas de Adão não poderiam guardar a lei de Deus, que tal lei eram irrealistas e não eram do melhor interesse dos seres criados. Essas questões primárias determinam o tipo de humanidade que nosso Senhor assumiria para satisfazer a justiça e silenciar Satanás. A primeira das 4 principais questões que cercam a natureza humana de Cristo é se Cristo tinha alguma inclinação humana normal para pecar. No editorial da revista Ministry de agosto de 2003, é declarado que Jesus enfrentou todas as tentações comuns aos humanos. Aqui precisamos considerar 2 textos do Novo Testamento juntos. Hebreus 4,15 nos diz que Cristo foi tentado em todos os pontos como nós, mas sem pecado. Tiago 1,14 nos diz que todo homem é tentado quando é atraído por sua própria concupiscência e seduzido. Jesus foi realmente tentado como todo homem é tentado ou não? A palavra concupiscência certamente inclui o desejo de todo homem por prazer, lucro e honra. As tentações de Cristo no deserto não foram projetadas por Satanás para satisfazer esses desejos ou concupiscências humanas básicas? Mas nos é dito hoje que Jesus não tinha o menor desejo ou inclinação ao orgulho, impaciência, dúvida ou desânimo.
Se somos tentados quando nossas inclinações ou desejos nos atraem para essas coisas, e Jesus não tinha essas inclinações, então Jesus não foi tentado em nenhuma dessas áreas, como todo homem é tentado. Muitas vezes é dito que as tentações de Cristo eram usar seus poderes divinos ou abandonar sua missão de salvar o homem. Isso é muito verdade, mas isso é razão suficiente para ignorar Hebreus 4:15. Jesus foi realmente tentado como nós somos tentados? Vamos verificar algumas evidências inspiradas aqui. Em João 5:30, Jesus disse: "Não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou." Por que Jesus disse que não buscava a sua própria vontade? Em Signs of the Times, de 29 de outubro de 1894, a vontade humana de Cristo não o teria levado ao deserto da tentação. Não o teria levado a suportar humilhação, escárnio, reprovação, sofrimento e morte. Sua natureza humana se encolheu diante de todas essas coisas tão decididamente quanto a nossa se encolhe diante delas. Se Cristo tivesse seguido os desejos naturais de sua vontade humana, ele teria abandonado sua missão e os planos de Deus para ele. Em outras palavras, sua vontade humana teria desobedecido a Deus e ele teve que negar sua própria vontade para fazer a vontade de seu Pai. Não é exatamente como a nossa situação? Nossa vontade e nossos desejos estão naturalmente em oposição à vontade de Deus e devemos renunciar ao exercício de nossa própria vontade para obedecer a Deus. Uma frase inspirada tem uma riqueza de significado nela. Review and Herald, 18 de março de 1875. Ao experimentar em si mesmo a força da tentação de Satanás. Agora, onde exatamente reside a força das tentações de Satanás? Cristo tentado como nós somos, página 11. Suas, ou seja, nossas, tentações mais fortes virão de dentro, pois ele deve lutar contra as inclinações do coração natural. Desejado de todas as nações, página 24. Se tivéssemos que suportar qualquer coisa que Jesus não suportou, então, sobre esse ponto, Satanás representaria o poder de Deus como insuficiente para nós. Ele suportou todas as provações às quais estamos sujeitos. O poder de Deus é realmente suficiente para superar as inclinações do coração natural? Se Jesus não tivesse essas inclinações, então as acusações de Satanás nunca teriam sido respondidas, e nossa salvação é muito incerta. Testemunhos, volume 2, página 209. Até mesmo dúvidas assaltaram o Filho de Deus moribundo. Então Cristo foi tentado por seus próprios pensamentos a não crer na promessa de seu Pai. Signs of the Times, 9 de abril de 1896. Ele abençoou crianças que possuíam paixões como as dele. Todas as crianças herdaram desejos de egoísmo. Cristo tinha as mesmas paixões. Selected Messages, volume 1, página 95. O Filho de Deus e sua humanidade lutaram com as mesmas tentações ferozes e aparentemente avassaladoras que assaltam o homem. Tentações à indulgência do apetite, à aventura presunçosa onde Deus não os levou e à adoração do Deus deste mundo, ao sacrifício de uma eternidade de bem-aventurança pelos prazeres fascinantes desta vida. Não somos atraídos a essas coisas por nossos próprios desejos? O que as torna ferozes e avassaladoras é nosso desejo por elas. E aqui somos claramente informados de que Cristo teve as mesmas tentações. Testemunhos, volume 5, página 177. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural. Bem, como ele sabe disso? A Ciência do Bom Viver, página 70. Ele sabe por experiência onde está a força de nossas tentações. Sem dúvida, Jesus experimentou a força das inclinações do coração natural. O desejado de todas as nações, página 694. No Getsemane, sua depressão e desânimo o deixaram. Jesus não foi levado ao desânimo por seus próprios pensamentos e inclinações naturais? Manuscript Releases, volume 10, página 176. Ele tinha a mesma natureza do pecador. A questão deve ser abordada. Adão no Éden era um pecador? Uma natureza parcialmente como Adão e parcialmente como nós é a mesma natureza dos pecadores? A realidade é que todos os pecadores têm naturezas caídas e são fortemente atraídos por elas.
A diferença entre Cristo e nós não está em ele estar isento das inclinações naturais caídas para o pecado. A diferença é que ele não acalentou essas inclinações e as incorporou ao seu caráter como nós fazemos. As tentações do coração natural eram tão fortes para Cristo quanto são para nós. Não importa quais palavras sejam usadas pelos defensores da pré-queda, se Cristo não tivesse inclinações naturais para o pecado, ele não poderia ser tentado como nós. E um dos principais elos de Cristo com a raça humana caída foi destruído. A segunda questão em jogo ao considerar a humanidade de Cristo é a natureza de sua herança por meio de Maria da natureza humana. A única maneira de Jesus poder tomar a natureza humana sem herdar a natureza pecaminosa de nossa herança humana pecaminosa é sendo isento de alguns aspectos da hereditariedade humana. O Espírito Santo teria que bloquear alguns genes humanos de chegarem a Jesus da maneira normal. Em outras palavras, as deficiências genéticas de Maria foram alteradas pelo Espírito Santo para que ela transmitisse uma hereditariedade totalmente única a Cristo, completamente diferente da hereditariedade que recebemos de nossos pais. Em Romanos 1:3, Paulo diz que Jesus foi feito da semente de Davi segundo a carne, mas estamos sendo informados de que Cristo foi feito parcialmente, mas não completamente, da semente de Davi. Ellen White é ainda mais específica em O Desejado de Todas as Nações, página 49. Como todo filho de Adão, ele aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Quais foram esses resultados é mostrado na história de seus ancestrais terrestres. Ele veio com tal hereditariedade. Agora, um dos ancestrais de Cristo foi Sete. Em Patriarcas e Profetas, página 80, Sete, como Caim, herdou a natureza caída de seus pais. Então, tudo o que Sete recebeu por hereditariedade, Jesus recebeu por hereditariedade. Esta é a única conclusão possível que pode ser alcançada a partir destas passagens, e é devido apenas a uma opinião preconcebida sobre a natureza do pecado que estas declarações não são aceitas. Harry Johnson, em seu livro A Humanidade do Salvador, diz de forma simples e direta: não há evidências que sugiram que a cadeia de hereditariedade foi quebrada entre Maria e Jesus. Agora, os protestantes historicamente rejeitaram a doutrina da Imaculada Conceição com base no fato de que ela não é encontrada nas Escrituras. Mas hoje muitos adventistas ensinam que no ventre de Maria um milagre especial foi realizado para que nenhuma tendência ou impulso pecaminoso fosse passado de Maria para Jesus. Nós, como igreja, professamos repudiar a doutrina da Imaculada Conceição. Mas no ponto mais crítico, recuamos em sua explicação para o nascimento de Jesus. Enquanto rejeitamos a ausência de pecado de Maria e rejeitamos o ensino de que Maria não passou nada a Jesus por hereditariedade, aceitamos ansiosamente um bloqueio parcial da linha hereditária quando se trata de desejos e tendências. Esta é simplesmente uma versão modificada e mais sutil da Imaculada Conceição. Temos realmente certeza de que estamos fora da Igreja de Roma? Nosso ensino atual é descendente direto na linha teológica da Imaculada Conceição. A terceira questão é o verdadeiro problema no centro de todas as discussões sobre a natureza humana de Cristo. Ter uma natureza pecaminosa faz de alguém um pecador e necessitado de um Salvador? Se essa questão pudesse ser resolvida, não teríamos mais desacordos sobre a humanidade de Cristo. O editor da Adventist Review, William Johnson, expressou sua visão muito claramente. Alguns argumentos continuam porque os antagonistas nunca chegam à questão real, à preocupação subjacente por trás do debate superficial. A questão por trás da questão é o conceito de pecado. Aqueles que querem entender mais claramente a natureza humana de Jesus iriam mais longe se parassem de debater se Jesus veio na natureza pré-queda ou pós-queda da humanidade e passassem um tempo olhando o que a Bíblia diz sobre o pecado em si. Não somente nossos atos são pecaminosos, nossa própria natureza está em guerra com Deus. Jesus tinha tal natureza? Não. Se tivesse, ele próprio precisaria de um Salvador. Ele não tinha nenhuma distorção de sua natureza moral que o predispusesse à tentação.
Richard Taylor, que não é adventista do sétimo dia, colocou isso muito bem em seu livro, A Right Conception of Sin. Aquele que não tem visões corretas do pecado não é apto a ter visões corretas de nenhuma outra questão fundamental. Isso será especialmente manifesto em relação à sua teoria da expiação e ao método de Deus de redimir o homem. A doutrina do pecado original, sustentada por Johnson e muitos outros no Adventismo, distorce todos os aspectos do Evangelho e da expiação para que nada sobreviva intacto. Ela está gradualmente se tornando a visão dominante entre os adventistas, mesmo entre aqueles fiéis à Bíblia e ao espírito de profecia. Agora é acreditada por alguns que são confiáveis por leigos adventistas leais e cuidadosos. Uma das razões pelas quais esse assunto parece tão confuso é por causa da falta de definições simples. Há uma diferença crucial entre os efeitos do pecado e o pecado em si. Embora os efeitos do pecado sejam de longo alcance e, em última análise, letais, ninguém atribui culpa pessoal ou condenação aos efeitos do pecado. Por outro lado, o conceito de pecado está associado à culpa, à condenação, à separação de Deus, ao julgamento e à segunda morte. Nosso foco, ao discutirmos a justiça pela fé ou a natureza de Cristo, deve ser o pecado em si, e não os efeitos do pecado. Nossa pergunta básica aqui é simples: a natureza caída é parte do pecado em si ou é um dos efeitos do pecado? Nossas conclusões sobre a natureza de Cristo serão determinadas pela resposta que dermos a esta pergunta simples. Dizer que todos os bebês precisam de um Salvador se tornou um dos clichês mais enganosos no pensamento atual sobre a justificação pela fé. Sim, um bebê precisa de um Salvador. Um planeta sofredor precisa de um Salvador. Homens cegos e coxos precisam de um Salvador, mas não no sentido de perdão pessoal por pecados e culpas pessoais. Mais uma vez, estamos confundindo os efeitos do pecado e o pecado em si. Tiago 4,17 nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Os textos mais claros que descrevem o pecado não dizem nada sobre a natureza caída ser um estado inevitável e contínuo de pecado. Dizer que o pecado é natureza é dizer que estamos pecando mesmo quando escolhemos não pecar. Poderia ser que essa compreensão do pecado como algo inevitável e contínuo tenha entorpecido muito nossa sensibilidade ao pecado real, à transgressão da lei de Deus, de modo que agora passamos a aceitar transgressões específicas como simples expressões do pecado maior de ter uma natureza decaída. Em outras palavras, passamos a aceitar o pecado como uma parte normal da vida e até mesmo da vida cristã. Até começamos a chamar a natureza decaída de pecado e atos de pecado de pecados. Isaías 59:2 nos diz que suas iniquidades fizeram separação entre você e seu Deus. É o pecado que nos separa de Deus que quebra nosso relacionamento com Ele, e não o contrário. Sim, o pecado é de fato um estado, mas segue a decisão de pecar contra Deus e continua enquanto o coração permanecer impenitente. Aqueles que querem provar que a natureza caída é o próprio pecado, em vez de um efeito do pecado, simplesmente não provaram seu caso. Nascer neste mundo significa que estamos sujeitos à fome e à sede, ao cansaço e à dor, ao sofrimento e à morte. Significa que o planeta em que vivemos pode tentar nos destruir. Significa nascer de pais pecadores, receber uma natureza pecaminosa e viver em um ambiente pecaminoso. Mas não significa nascer culpado de pecado ou condenado. Embora recebamos todos os efeitos do pecado, incluindo uma natureza caída, não somos automaticamente culpados de pecado. A conclusão de que um homem é um pecador por natureza não vem da Bíblia ou do Adventismo. Suas raízes remontam a Agostinho na Igreja Católica Romana e foi transmitida ao protestantismo tradicional por meio dos escritos de Lutero e Calvino. Hoje, os protestantes evangélicos defendem essa visão do pecado e estão bastante ansiosos para ver essa visão se tornar parte do adventismo. A visão evangélica do pecado é aceita nos mais altos níveis da erudição adventista hoje.
Alguém se pergunta, quando voltaremos ao batismo infantil, que é a única solução lógica ao nascer com a necessidade de um Salvador? A posição evangélica sobre o pecado torna impossível aceitar a posição adventista de longa data de que Cristo tomou nossa própria natureza de pecado, triunfando sobre o pecado naquela natureza perigosa. Por causa da posição evangélica sobre o pecado, estamos sendo informados de que Cristo não poderia ser nosso substituto se ele realmente tomasse nossa natureza caída desde o nascimento. E agora somos forçados a inventar dispositivos bastante complicados para permitir que Cristo tome parte da hereditariedade humana enquanto é isento de certos traços hereditários. Talvez seja bom notar um ponto em relação a nascer em pecado. No Spirit of Prophecy, volume 1, página 60, diz que Seth nasceu em pecado. Quando Ellen White desenvolveu isso mais completamente em Patriarcas e Profetas, página 80, Sete herdou a natureza caída. Esta passagem paralela mostra o que Ellen White quis dizer com nascer em pecado. A quarta questão pode ser a motivação subjacente para toda a ênfase nos últimos anos na natureza não caída ou parcialmente caída de Cristo. No editorial da Ministry, no início deste artigo, estão esses pensamentos. A alma gêmea da questão da natureza de Cristo é a questão, é claro, do papel da perfeição sem pecado, transmitida por Cristo, trabalhada no coração e no comportamento do crente cristão pela fé. Essas questões particulares são particularmente potentes na mente e no coração adventistas quando associadas ao fechamento da porta da graça, ao julgamento final e à segunda vinda de Cristo. Citamos declarações anteriormente neste artigo de que a perfeição sem pecado é impossível por causa de nossa natureza pecaminosa e que a graça salvadora deve estar disponível até que Jesus venha, porque nunca ficaremos sem pecado. Woodrow Wooden colocou desta forma: nossa natureza e desempenho se tornarão tão sem pecado deste lado da glorificação, mesmo após o fechamento da porta da graça, que deixaremos de precisar dos méritos justificadores constantes de Jesus? Nós realmente levamos Ellen White a sério quando ela diz que as deficiências inevitáveis do crente são compensadas pela justiça imputada de Cristo e que Jesus ama seus filhos mesmo que eles errem? A perfeição não é principalmente uma atitude e não um desempenho? Não seria relevante aqui dar outra olhada em 1 Pedro 2, versículos 21 e 22? Pois para isto também fostes chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ellen White enfatiza o mesmo tema na Review and Herald de 18 de fevereiro de 1890. Se ele não tivesse a natureza do homem, ele não poderia ser nosso exemplo. Se ele não fosse um participante de nossa natureza, ele não poderia ter sido tentado como o homem foi. Se não fosse possível para ele ceder à tentação, ele não poderia ser nosso ajudador. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade deve copiar o padrão. Ao aceitar a doutrina evangélica de que a expiação foi concluída na cruz e que Jesus nasceu com a natureza humana sem pecado de Adão antes da queda, a maioria dos púlpitos de nossas igrejas não nos diz mais que Jesus é nosso exemplo na superação de todas as tentações e pecados. Portanto, a mensagem do santuário não é mais relevante, e a mensagem de advertência das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 não é mais relevante para o plano de salvação de Deus. Podemos então ser salvos em nossos pecados. O desenvolvimento do caráter não é mais necessário. Os mandamentos de Deus não podem ser guardados perfeitamente pelo poder do Espírito Santo. O espírito de profecia é considerado uma antiguidade irrelevante do século XIX, e o sábado do 7º dia não é guardado de acordo com Isaías 58:13. William Johnson compartilhou uma história poderosa em um de seus editoriais. O Dr. Paul Brand, que foi pioneiro na cirurgia restauradora para leprosos, conta sobre uma epidemia de sarampo que atingiu Vellore, no sul da Índia, onde a família Brand estava vivendo na época. Os Brands tinham uma filha pequena, Estelle, e por causa de sua idade, ela estava exposta a alto risco. O pediatra explicou que o soro convalescente, soro de uma pessoa que havia contraído sarampo e o havia superado, protegeria a menina. Correu o boato de que os Brands precisavam do sangue de um vencedor.
Não adiantou encontrar alguém que tivesse vencido a catapora ou se recuperado de uma perna quebrada. Essas pessoas, embora saudáveis, não podiam dar a ajuda específica de que precisávamos para superar o sarampo. Precisávamos de alguém que tivesse tido sarampo e derrotado a doença, escreve Brand em seu livro A Sua Imagem. Os Brands localizaram essa pessoa, tiraram um pouco de seu sangue e injetaram em sua filha o soro convalescente. Armada com os anticorpos emprestados, sua filha lutou contra a doença invasora. O soro injetado deu tempo ao seu corpo para fabricar seus próprios anticorpos. Estelle superou o sarampo, não pela força de seu próprio corpo, mas como resultado de uma batalha que havia ocorrido anteriormente dentro de outra pessoa. Acho que nunca vi uma ilustração melhor do porquê Jesus teve que vir em nossa natureza caída. Porque ele experimentou a natureza caída e a derrotou, podemos tomar emprestados seus anticorpos e derrotar nossa natureza caída. E isso de um editor que acredita que Cristo tinha uma natureza não caída. Agora vamos dar uma breve olhada em algumas das evidências inspiradas de que o exemplo de Cristo prova que a geração final realmente viverá vidas sem pecado, ao contrário do que nossos especialistas estão nos dizendo. O desejado de todas as nações, página 49. Ele veio com tal hereditariedade para compartilhar nossas tristezas e tentações e para nos dar o exemplo de uma vida sem pecado. Refletindo a Cristo, página 37. Ele enviou seu Filho a este mundo para suportar a penalidade do pecado e mostrar aos homens como viver uma vida sem pecado. Review and Herald, de 1º de abril de 1902. Ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado para que em seu poder, seu povo também pudesse viver vidas sem pecado. Signs of the Times, de 17 de junho de 1903. Ele nos colocou em uma posição privilegiada, onde poderíamos viver vidas puras e sem pecado. Signs of the Times, de 23 de julho de 1902. Todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos de Deus alcançará a condição de impecaminosidade em que Adão vivia antes de sua transgressão. Filhos e filhas de Deus. Página 294. Cristo nos deixou um exemplo perfeito e sem pecado. Seus seguidores devem andar em suas pegadas. Manuscript Releases, volume 18, página 331. A vida de Cristo é uma revelação do que os seres humanos caídos podem se tornar por meio da união e comunhão com a natureza divina. A ciência do bom viver, página 180. O Salvador tomou sobre si as enfermidades da humanidade e viveu uma vida sem pecado para que os homens não tivessem medo de que, por causa da fraqueza da natureza humana, não pudessem vencer. Sua vida declara que a humanidade combinada com a divindade não comete pecado. Manuscript Releases, volume 9, página 125. Deus fez por nós a melhor coisa que podia fazer quando enviou do céu um ser sem pecado para manifestar a este mundo de pecado o que aqueles que são salvos devem ser em caráter, puros, santos e imaculados. Signs of the Times, 9 de junho de 1898. Cristo veio à Terra para mostrar na controvérsia com Satanás que o homem, como Deus o criou, conectado com o Pai e o Filho, poderia obedecer a todas as exigências divinas. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 134. Tendo assumido nossa natureza decaída, ele mostrou o que ela poderia se tornar. Conselhos sobre Saúde, página 633. Irmãos e irmãs, precisamos da reforma que todos os que são redimidos devem ter por meio da limpeza da mente e do coração de toda a mancha do pecado. Review and Herald, 24 de abril de 1900. Somos purificados de todo pecado, de todos os defeitos de caráter. Não precisamos reter uma única propensão pecaminosa. Signs of the Times, 18 de julho de 1895. Toda tendência hereditária e cultivada ao pecado deve ser vista, subjugada e purificada. Fé e Obras, página 115. Eles odiarão o pecado e a iniquidade, assim como Cristo odiou o pecado, o desejado de todas as nações, página 668. Quando conhecemos a Deus, como é nosso privilégio conhecê-lo, nossa vida será uma vida de contínua obediência. Por meio de uma apreciação do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se tornará odioso para nós. Fundamentos da Educação Cristã, página 291. Eles odiariam o pecado com um ódio perfeito.
A questão da natureza humana de Cristo não vai desaparecer tão cedo, porque todo o plano de salvação está em jogo. Hebreus 1, 14 e 15 nos diz que por meio da morte Jesus destruiria aquele que tinha o poder da morte e libertaria aqueles que pelo medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O versículo 17 nos diz que a única maneira de Cristo fazer isso era ser feito semelhante a seus irmãos, não em algumas coisas, mas em todas as coisas. A inspiração nos diz ainda, Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874, que a grande obra da redenção poderia ser realizada somente pelo Redentor, tomando o lugar do Adão caído. Não poderia ser realizado se Cristo tomasse o lugar do Adão não caído, ou se ele não tomasse o lugar de ninguém, que é parcialmente como Adão e parcialmente como nós. Para ser nosso substituto sem pecado, ele teve que superar as responsabilidades de nossa natureza caída. O que se tornou uma força irresistível para os homens, Cristo deve fazer um poder conquistado. Embora esta declaração do comentário bíblico da IASD não seja inspirada, ela mostra uma profunda compreensão do ato redentor de Cristo. Cristo encontrou, venceu e condenou o pecado na esfera em que ele havia exercido seu domínio e maestria anteriormente. A carne, a cena dos triunfos anteriores do pecado, agora se tornou a cena de sua derrota e expulsão. A questão da encarnação era: Deus poderia realmente vencer o pecado na fortaleza máxima de Satanás, o coração humano caído? Se as fraquezas e desejos humanos pudessem estar sujeitos à lei de Deus, então Satanás perderia sua maior batalha e o grande conflito seria verdadeiramente decidido. Mas se Deus isentasse seu filho de algumas tendências humanas, então a grande controvérsia estaria mais perto de sua conclusão do que quando Satanás foi expulso do céu. Quando Jesus prevaleceu na cruz, uma grande voz foi ouvida no céu proclamando: agora chegou a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi expulso. Queremos realmente roubar Jesus de sua grande vitória sob o pretexto de fazê-lo nosso substituto sem pecado? Continuaremos a negar-lhe a salvação completa que ele operou, não apenas sobre atos de pecado, mas sobre a natureza humana caída, fraca e pecaminosa, na qual Satanás pensou que reinava supremo desde a queda de Adão? Permitamos que Cristo seja verdadeiramente nosso substituto sem pecado, bem como nosso santo exemplo. Somente o verdadeiro Cristo, fornecendo uma expiação real, pode conduzir sua igreja até a vitória final.